nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Nunca falte para nós que para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, possua a terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, som de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor.
Graça e paz, amados, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento, nessa manhã onde temos a oportunidade de abrir mais uma vez a sua palavra. E momento complicado que estamos passando no Brasil, nessa semana foi um dos momentos mais complicados, quando a gente viu que a quantidade de pessoas afetadas diretamente, mesmo que passaram pelo óbito, né, por conta da pandemia, aumentou bastante. E isso mostra que continua havendo situações na nossa vida e mesmo na sociedade que a gente não controla. E essa pandemia não faz distinção nenhuma de idade, pessoa, sexo, status social, mesmo nome, não faz diferença, né? Então, nosso papel, sim, com certeza é a gente se cuidar, a gente tomar providências, né? Estar atento às informações, tentar sempre, como já falamos ao longo de todos esses estudos aí, buscar a verdade, buscar a informação certa e também ter responsabilidade com as nossas atitudes. Uma coisa que, de fato, precisa tomar ciência a nossa cabeça ou a nossa mente é que Deus está presente ainda em meio a momentos complicados. E, sendo o mês da família, eu queria continuar falando um pouco sobre esse tema. E acho que o capítulo que Deus colocou no meu coração para tratar um pouco com vocês nesse dia, fala ao respeito desse sofrimento que estamos passando. O título da pregação, para você estar anotando, ou mesmo anotando como estamos seguindo esses estudos, é o seguinte: a glória futura, a manifestação dos filhos de Deus. Continuamos falando de família, continuamos falando do plano de Deus para os seus filhos, mas aqui iremos falar especificamente da manifestação dos filhos de Deus, a necessidade que o mundo atual tem da manifestação dos filhos de Deus. A passagem que a gente vai estar estudando hoje está lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 25. Repito, Romanos capítulo 8, verso 18 até o 25. Mas antes da gente fazer a nossa leitura, eu gostaria de orar com vocês, agradecer primeiramente ao Senhor, porque Ele nos dá mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra, da gente receber instrução do Senhor, orientação dEle, palavras de esperança, ou mesmo palavras de conhecimento, que muitas vezes nos posicionam nesse mundo que hoje realmente está abalado e abatido por essa questão da pandemia do coronavírus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E gostaria de confessar também os nossos pecados ao Senhor, para que nada possa interromper nesse momento o nosso estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos desde já, Senhor, por mais uma oportunidade que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, tem se manifestado na nossa vida. Oramos de todo o coração, Senhor, nesse momento, diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, porque no nosso coração, Senhor, ele luta com ansiedade, ele luta de fato, Senhor, com muitas vezes querer o controle de várias situações, Senhor, que nós não temos. Peço, Senhor, acima de tudo, que a nossa esperança possa estar colocada no Senhor nesse momento, Pai. Não em nenhum tipo de política, nenhum tipo de personagem ou nenhum tipo, Senhor, mesmo de pessoa que possa trazer uma falsa esperança para nós. Queremos nos apegar diretamente à Tua palavra, pedir perdão, Senhor, como já falei, pelos nossos pecados, por qualquer tipo de raiva, de frustração, qualquer tipo, Senhor, de ira, mentira que talvez esteja tomando conta do nosso coração, Senhor, inveja. Nos perdoe, Pai. Faça que esse momento, Senhor, possa ser único para nós. Que a Tua palavra venha falar diretamente ao nosso coração, Senhor, trazendo palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de encorajamento, mas acima de tudo também palavra de repreensão, de chamado de atenção, Senhor, para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Porque com certeza o Senhor tem um grande motivo
com toda essa situação difícil que estamos passando. Esse sofrimento, Senhor, não é à toa. Esse sofrimento, Senhor, muitas vezes vem para dar um toque de atenção para a Tua pessoa, Pai. Para que nós prestemos atenção à Tua palavra, para que nos apeguemos muito mais a Ti e para que busquemos, Senhor, de todo o coração Te agradar. Peço que nesse dia o Espírito Santo esteja falando no nosso coração. Tira, Senhor, de nós qualquer pensamento vão que possa desviar a nossa atenção da Tua palavra e que ela possa falar de forma prática e direta ao nosso coração. Essa é a minha oração, Senhor, me colocando nas Tuas mãos, e que eu faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 18 ao 25, antes de continuar, o tema central do capítulo 8 de Romanos é a segurança da nossa salvação. Aquela salvação que nós temos em Cristo Jesus, não por mérito nenhum, mas por graça de Deus e porque um dia o Senhor nos deu vida ainda quando nós éramos pecadores. Depois de ter discursado já o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, 6, 7, sobre a salvação, a justificação por meio da fé, o perdão dos nossos pecados, o apóstolo Paulo então agora começa falando sobre a obra do Espírito Santo, aquele que traz a certeza da nossa salvação e aquele que nos afirma a esperança que nós um dia iremos ver, né? Aquela esperança. E ele vai falar numa parte do texto que a esperança que se vê não é esperança. Então o Espírito Santo é aquele que confirma em nós pequenas coisas que o Senhor já irá fazer um dia plenamente na manifestação do seu reino. Calma, que tudo isso que estou falando a gente vai ir desenvolvendo pouco a pouco. A citação do verso 1 do capítulo 8, onde diz assim: portanto agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É de fato mais uma confirmação de qual é o resultado do Espírito Santo habitar no coração dos crentes. Momentos difíceis, momentos complicados como o que nós estamos vivendo nessa pandemia, precisa de certezas como essa que o apóstolo Paulo está falando no verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você, meu irmão, a minha irmã, pessoa que está assistindo, nos ouvindo, acreditou um dia em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador e manifestou com a sua fé que Ele é o seu Senhor, já não há mais condenação para você, pois a sua culpa, a consequência do seu pecado, o castigo eterno que pairava sobre você e sobre mim, já não está mais sobre a nossa pessoa. O apóstolo Paulo faz essa confirmação. Eu te convido a você estudar um pouco mais profundamente isso, desde o capítulo 5, 6 e 7. Ele vai falando, como eu disse já, sobre a obra da salvação. Os romanos passavam por momentos muito difíceis e naquela época não era uma pandemia talvez, mas era uma perseguição muito grande. E uma mensagem que ele traz para esse povo é a mensagem de certeza de salvação, o quão necessário é para a nossa esperança termos certeza da nossa salvação. E como eu posso ter certeza disso, pastor? Bom, no verso 2 até o 5 do capítulo 8, Paulo ensina que a habitação do Espírito Santo em mim me constrange sempre a buscar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo em síntese o seguinte: sabe aquele pensamento de consciência que você tem quando você fez algo errado, que te leva de novo, talvez não de joelhos, talvez não imediatamente, a se prostrar diante de Deus e pedir perdão? Esse pensamento, essa noção de que alguma coisa está errada na sua vida, é de fato o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Na leitura do verso 2 até o 5 do capítulo 8, o apóstolo Paulo ensina detalhadamente isso. É aquele desconforto quando há coisas que não condizem com a palavra de Deus. Semana passada eu falava sobre a necessidade que nós temos
se somos de fato filhos de Deus, de sermos disciplinados por Ele. Interessante que a palavra disciplina, quando vem na nossa cabeça, muitas vezes vem somente a ideia de chicote, né? A ideia de talvez uma cinta, um chinelo e alguma coisa nos batendo. Mas disciplina também é de fato o ensino. Tanto é que nas faculdades ou mesmo nas escolas se ensina disciplinas, né? São disciplinas que você ensina às pessoas e é de fato o significado da palavra disciplina. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos ensina, é porque Ele nos ama. E muitas vezes também é motivo de disciplina quando o Espírito Santo constrange você e chama a sua atenção para que as suas atitudes, as suas palavras e a sua maneira de enxergar a vida se volte para Deus. De fato, momentos complicados, momentos de sofrimentos acontecem muito na nossa vida e são necessários, pois eles servem como um alerta, sabe, como uma chavinha que puxa você para perto de Deus. Desde o momento que eu sou salvo, o Espírito Santo de Deus me ensina que não vivo mais agora obrigado ao pecado. Anteriormente, na nossa vida carnal, guiada de fato pela carne, nós não tínhamos essa questão de consciência pesada, essa questão de fazer coisas erradas e não parar para pensar nas implicações daquilo. E uma pessoa do mundo, uma pessoa que vive segundo a carne, uma pessoa que talvez não acredita no Senhor, ela age sem pensar nas consequências, sem pensar nos outros, sem pensar de fato em como as suas atitudes afetam diariamente a vida de pessoas que ele ama, ou mesmo de pessoas que estão ao seu redor. Desde o momento que eu sou salvo, o Espírito Santo de Deus me ensina que agora não vivo mais obrigado ao pecado. Capítulo 8, se você continuar lendo, do versículo 2 até o 17, você vai perceber que Deus manda a nós buscarmos viver pelo Espírito. E a vida pelo Espírito é de fato aquilo que eu acabei de dizer, que você pode sim hoje dizer não ao pecado, toda vez que você ouça o que o Espírito Santo diz para seu coração, e Ele sempre fala por meio da palavra. E é tão importante a palavra de Deus, porque existe uma alinhação direta entre o Espírito Santo e a palavra. Pois se eu perguntar para você quem inspirou a palavra de Deus, foi o Espírito Santo. Qual seria a maneira que Ele fala direto ao nosso coração quando nós estamos fazendo alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus? De fato, sempre vai ser por meio da palavra. E o que nos disciplina normalmente? E entenda disciplinar aqui, nos coloca de novo no trilho, onde Deus de fato quer que nós andemos, sempre é a palavra. A que ordena a nossa vida, a que traz esperança para a nossa maneira de enxergar a vida, a que de fato nos orienta a andar em meio aos sofrimentos. Diz aqui que se eu procurar de fato agradar ao Senhor e obedecer a sua palavra e buscar a sua face, ainda que eu possa ter pecado alguma vez, o Espírito de Deus sempre me constrange a me voltar ao Senhor. Em síntese, eu posso viver uma vida, toda vez que apegado ao Espírito de Deus, uma vida que não mais precisa do pecado para subsistir. Quando você está no mundo sem Deus, o pecado é sua vida. Você vive pecando o dia todo. Mas uma pessoa que busca de fato ao Senhor, que se dobra diante de Deus e que já acreditou em Cristo Jesus como seu Salvador, ele tem o Espírito Santo que guia a sua vida diária, e não só guia a sua vida diária, senão o ensina que o pecado já não é mais necessário para subsistir. Eu consigo viver essa vida sem recorrer ao pecado para me dar bem. Muito bem, até aí seria só os capítulos 8 do verso 2 até o 17. Porém, eu queria considerar com vocês a exposição hoje de Romanos capítulo 8,
verso 18 até o 25. Vamos ler. Diz aqui o título na minha Bíblia, na NVI, Romanos capítulo 8, verso 18 até o 25. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Gente, essa é uma leitura simples assim, parece um pouco complicada e de fato difícil de interpretação, mas eu queria expor para vocês o que o apóstolo Paulo está dizendo depois de tudo que ele diz e que tem a ver especificamente com a certeza da nossa salvação. O apóstolo Paulo está querendo trazer uma palavra: esperança. Esperança para o povo de Roma que estava sofrendo com perseguição. Uma esperança para o povo de Roma que estava sofrendo com injustiças. Uma esperança para o povo de Roma que estava debaixo do jugo de um imperador que era ateu, que se adorava alguém, adorava a si mesmo. Então, injustiças, sofrimentos, dores, pânico, medo, eram coisas que os romanos estavam passando. Assim como nós hoje também passamos por momentos complicados e momentos difíceis na nossa vida, os romanos também passaram por isso. E esses princípios eu gostaria que a gente atentasse hoje para a gente se focar e entender que o Senhor age ainda em meio ao sofrimento. Essa é a nossa maior esperança. O apóstolo Paulo explica que podemos ter certeza da vida eterna, visto as verdades conhecidas até agora. Verdades conhecidas até agora são quais, pastor? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Romanos. A justificação, a salvação pela fé e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus permite ao cristão viver uma vida bem clara e parecida com a glória que ainda será plenamente revelada, a manifestação do reino de Cristo Jesus. O que um dia vai se manifestar? Vamos dar uma lida, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O apóstolo Paulo está falando para os romanos, e ele está dizendo: gente, eu sei os sofrimentos e momentos complicados que vocês passam no seu dia a dia. Adiantando um pouco, o nosso foco agora vai ser o seguinte: nesse momento é entender como é que um cristão pode lidar com o sofrimento à maneira que Deus quer que vivamos e andemos nessa vida. Como é que um cristão pode lidar com o sofrimento? E já adiantando um pouquinho para você anotar ali, a maneira que Deus quer que lidemos com o sofrimento, que ainda hoje está presente na nossa vida, é fazendo um paralelo, uma comparação, ou mesmo uma análise entre o que nos espera na glória vindoura e as coisas que nós estamos passando hoje. Repito, a maneira principal que Deus quer que lidemos com a nossa vida cristã, em meio ao sofrimento,
é que nós pensemos nas coisas eternas, naquilo que nos espera ainda, e façamos uma comparação com o que nós estamos passando hoje. Porque foi isso que o apóstolo Paulo fez ao explicar para os romanos sobre como seria de fato a glória vindoura. A ilustração do parto aqui, vamos ver, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Por que Paulo usou toda essa explicação para chegar a esse ponto onde ele vai dar a ilustração do parto? Paulo está dizendo que de fato os sofrimentos fazem parte de uma realidade na qual vivemos. Quer dizer, pastor, que eu vou viver a minha vida sofrendo? E eu vou dizer para você que você deve se preparar para sofrer. Agora, por que, pastor? O que eu fiz? Pois é, esse sofrimento, gente, não era para acontecer. O sofrimento que nós temos, aquelas doenças, né? Vou voltar um pouquinho a algumas coisas ruins que acontecem com a gente. Acidentes, dores, pânico, o medo, a decepção, traição, acidentes, já falei, né? Morte, mesmo a pandemia, enfermidades, tudo isso são sofrimentos que nos afetam ainda na nossa vida diária. Todos esses sofrimentos, de fato, começaram lá no Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. Aqui vai fazer sentido tudo que Paulo disse nos primeiros 3 ou 4 versículos que nós estamos lendo. Presta atenção. Deus colocou o homem, aquele que foi vamos dizer, a primícia da sua criação, como representante de Deus sobre a humanidade. Como representante de Deus sobre a humanidade, o homem deveria cuidar de tudo aquilo e obedecer ao Senhor e se prostrar a Ele e viver essa vida aqui na terra em total submissão e dependência de Deus. O que o Senhor diz lá no capítulo 1 de Gênesis? E viu o Senhor que tudo que Ele criou era bom. Mas então, pastor, como é que nós, estando numa criação que é tão boa, estamos sofrendo? Pois é, só que quando a gente avança 2 capítulos lá do livro de Gênesis, especificamente Gênesis 3, 17 ao 19, olha o que diz. Gênesis 3, 17 ao 19 diz: e ao homem o Senhor declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, preste atenção aqui, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O chamado de Deus para o homem era uma vida plena, uma vida com capacidade de desenvolvimento, de crescimento e de relacionamento pleno com o Senhor, em paz, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Porém, por causa do pecado de um homem, por causa do pecado de Adão, veja o que diz Romanos que aconteceu, verso 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados,
Verso 20: por que ela espera? Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Gente, quando o homem pecou, por ele ser representante de Deus, aquele gerente queria administrar a criação de Deus. Quando esse gerente peca, tudo aquilo que está debaixo dele é de fato condenada e amaldiçoada junto com ele. Você vê, gente, que por causa do homem, muitas das coisas que acontecem hoje, as catástrofes, as doenças, como eu falei, acidentes, terremotos, tudo isso é consequência não da atitude humana de alguém hoje, mas da atitude humana de Adão, que pecou lá atrás e trouxe o pecado sobre toda a criação. Ao homem foi dada autoridade para representar e gerenciar a criação de Deus, e como representante de Deus, nele estava embutido a imagem e a semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 1:27. Com isso devemos ter em conta que a maldade, ela veio ao mundo por causa do homem, pois Deus submeteu a natureza junto com Adão, para que o pecado esteja sempre, vamos dizer assim, guardado na terra, no homem e na criação. Por que é necessário então a manifestação dos filhos de Deus? Porque veio um homem, que foi o verdadeiro Adão, que chama Jesus Cristo, que veio para cumprir o que Adão não conseguiu cumprir, que morreu numa cruz, sacrificando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, para que o pecado nele fosse morto. Só que você percebe que quando Cristo morreu, por meio dele, nós hoje temos as primícias do Espírito Santo. O que eu estou dizendo? Nós estávamos numa condenação plena junto com a terra, como vemos aqui em Romanos capítulo 8, verso 18 até o 25. E não havia salvação para nós. Porém Deus manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. E não só morrer, sino ressuscitar, para por meio dele trazer nova vida e libertação da condenação do pecado ao homem, mas não só ao homem, sino a tudo aquilo que está debaixo dele também. Deus veio para trazer libertação para nós do jugo do pecado, da morte, mas também da condenação na qual se encontra a terra, porque a terra também está condenada junto com o homem. É por isso que nós continuamos a sofrer. É por isso que nós continuamos a lutar contra a maldade. Você percebe, cristão, que muitas vezes você já se fez aquela pergunta: pastor, como é que eu já joguei os meus pecados em Cristo Jesus? E o Senhor já me perdoou todos os meus pecados, passados, presente e futuro, mas ainda eu continuo a pecar. Porque ainda vivemos num corpo de carne, um corpo que está submetido à vontade da carne. E não só o corpo, sino a terra toda está debaixo de corrupção. Por isso é que a própria terra, a própria criação clama a Deus para que sejam manifestados os filhos de Deus. Quando isso irá acontecer? Isso irá acontecer quando Jesus Cristo voltar. Eu quero pular um pouquinho lá para o verso 23. Verso 22 diz na verdade assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Olha, nós já vemos que a natureza geme, mas não só a natureza. Veja lá verso 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo. Gente, a natureza se manifesta gemendo. Como que ela se manifesta gemendo? Ela se manifesta, de fato, com os terremotos, as catástrofes, maremotos, tempestades, enfermidades, pandemias. A maneira que a natureza mostra que ela precisa de uma regeneração acontece diariamente no nosso dia a dia. Mas nossa luta não é só também contra essas catástrofes, sino também temos lutas, diz a palavra de Deus em Efésios 6, 11 ao 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E não só isso, nós também temos outros inimigos, e o inimigo também é o coração do homem, que está diretamente no pecado. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Gente, até agora estou falando só de más notícias. Pois é, porque o mundo jaz no sofrimento. Além de termos que lutar contra essa natureza que já está decaída, contra essa corrupção que governa o nosso mundo, também tem os poderes celestiais, que são, entenda aqui, os demônios, espíritos de maldade. A palavra de Deus diz isso lá em Efésios 6, 11 ao 12. E além disso, com o nosso próprio coração. Jeremias 17:9. Mas não é só isso. O Senhor, pela sua infinita graça, diz o seguinte: mas o Senhor, pela infinita graça que Ele tem, Ele conserva ainda na natureza resquícios da sua criação gloriosa, resquícios da sua plena criação, que nos fazem entender que Ele ainda está aí. E como eu posso ver isso, pastor? Pois é, lembre-se de paisagens belas, climas gostosos, maravilhas que fazem a gente ficar boquiabertos, frutas maravilhosas, comidas maravilhosas, animais, as flores, cada uma com a sua cor, com o seu cheiro, coisas belas que fazem a gente suspirar. O mesmo céu com todas as suas cores e todas as maravilhas do universo. Momentos e lugares incríveis que fazem você entender que aquilo não foi feito por mãos humanas. A tecnologia, a inteligência, a capacidade humana de estudar, de ver, de mexer com a natureza também é uma mostra de que existe um ser superior. O nascimento de uma criança, as curas miraculosas, os remédios que o homem consegue desenvolver, milagres de Deus na vida das pessoas, que são coisas inexplicáveis. O amor, a verdadeira amizade, tudo isso é tempero de Deus também, para demonstrar que ainda o Senhor está presente em meio ao sofrimento. Você, cristão, precisa parar para pensar na esperança que nós temos, com todas essas coisas boas que o Senhor também nos mostra. Porque muitas vezes nos focamos somente no sofrimento e não paramos para pensar nas coisas gloriosas e maravilhosas que o Senhor preparou para nós, nas suas verdadeiras promessas. Mas ainda considerando todas essas belezas, podemos e devemos entender que todas essas alegrias sem Cristo são vãs. Se você somente se focar nessas coisas boas, essas coisas boas um dia podem desaparecer. Por isso que essas coisas boas precisam ser preenchidas com a verdadeira esperança, que é a esperança da salvação. O Senhor um dia irá manifestar plenamente aquilo que Ele deseja para a humanidade. E é necessário que os seus filhos sejam manifestados. Eu gostaria que você estudasse um pouquinho o capítulo de Isaías, capítulo 65, verso 17, onde Deus assim: pois vejam, diz o Senhor, Isaías 65, 17, pois vejam, eu criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, e jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar uma nova Jerusalém para regozijo, para seu povo, para alegria.
Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirá nela voz de pranto, choro e tristeza. Gente, Deus está dando também uma esperança, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, de que Ele está preparando, visto que essa criação está em decadência, e ela precisa realmente, como diz a sua palavra, ser libertada. O Senhor está preparando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe aquela justiça que você almeja? Sabe aquele ideal de família? Sabe aquele ideal de país? Sabe aquele ideal de amor? Sabe aquele ideal de tudo que é bom que você tem na sua cabeça? Pois é, tudo isso irá se manifestar somente no dia em que Cristo Jesus volte para a terra. Por isso é necessário que nós entendamos que a nossa natureza na qual vivemos hoje está duramente condenada junto com o homem pecador. E somente Cristo pode trazer verdadeira esperança e libertação. A ideia que vem quando nós pensamos em que a terra está cativa é como se fosse que você pense num leão que apanhou pra caramba, que está amarrado com cadeias e enjaulado, tudo ferido. Pois assim é a terra. Essa ideia que vem quando a gente lê que a terra, a própria natureza criada, precisa ser liberta da escravidão na qual se encontra. A igreja, a terra, o nosso mundo precisa ser liberto da maldade. Só que não é só a ideia do leão, sino a ideia também de que o leão, olhando para o lado, vê também o homem amarrado lá, abatido, condenado e amarrado também ao pecado. E somente alguém liberto e fora de toda a maldade pode trazer cura para esses dois e libertação. Alguém que chama Jesus Cristo. Por esse motivo, eu queria que a gente lesse o que diz assim no verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Todos passamos por crise. O fato de você e eu levarmos conosco o Espírito Santo de Deus não nos exime do sofrimento ao qual o mundo está submetido. De fato, esse ensinamento da palavra, eu gostaria que coloque em nós aquela noção de que não existe a teologia da prosperidade, tá? De que não existe aquela questão de que você se comportar bem nesse mundo vai trazer coisas boas para você, porque isso é uma teologia que não condiz com a palavra de Deus. Pois veja o que diz no verso 17 do capítulo 8. Vamos voltar lá, Romanos capítulo 8, verso 17, diz assim: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros do quê? Daquela coisa que o Senhor está preparando para nós. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz aqui, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então entenda que para nós participarmos da glória que será revelada, é necessário que nós também participemos dos sofrimentos. Que sofrimentos são esses, pastor? Sofrimentos que temos na nossa vida diária, ao lidarmos com a nossa carne, ao lidarmos com a decadência na qual se encontra o mundo. Sofrimentos que temos ao lidarmos com a decepção que temos quando vemos as pessoas que amamos sofrendo. Você quer ver por quê? Nós que ainda temos as primícias do Espírito Santo. O que é a primícia do Espírito Santo? Só um parêntese aqui rapidinho. Verso 23 diz que nós que temos as primícias do Espírito Santo também clamamos como a terra para que Cristo seja manifestado logo. Sabe por quê? Anteriormente o judeu apresentava para Deus a primícia de tudo que ele tinha. E como que era isso? Ele tinha a fazendinha dele, a granjinha dele, e ele trazia daquilo tudo a primícia, os primeiros frutos, a primeira colheita, o animal mais novinho,
para apresentar para Deus e dizer para Ele: Senhor, está vendo isso aqui? Isso aqui é representação de tudo o que eu tenho lá, de toda a minha fazenda, porque tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu sou é para o Senhor, e tudo que eu serei ainda é para o Senhor. Pois essa ideia das primícias é o que nós temos cristãos quando recebemos as primícias do Espírito Santo. Deus nos dá uma antessala do que de fato irá ser a nossa vida futura com Ele. Sabe esse relacionamento que você tem com Deus, que hoje não é tão pleno, mas é de fato um relacionamento? Pois é, esse relacionamento é uma primícia do que ainda pode ser melhor. Esse consolo que você recebe do Espírito Santo hoje, que talvez não traz um consolo pleno para a sua vida, porque ainda você sofre, então esse consolo é o que manifesta em parte o que um dia iremos ver. Porém, eu gostaria que nós vejamos como nós cristãos também gememos. Pois se cai um avião, que é uma desgraça, morre crente e morre descrente. Se tem uma epidemia, morre filho de crente e morre filho de ateu descrente. Se tem um incêndio, morre crente e morre descrente. Se há um problema financeiro, esse problema financeiro afeta a sua empresa e afeta igualmente a empresa do descrente. Todos somos afetados pela maldição na qual a terra está submetida. E isso acontece, sabe para quê? Justamente para lidar contra aqueles falsos ensinos que falam da teologia da prosperidade. Pessoas que não entendem nada do que significa você participar dos sofrimentos de Cristo, que é de fato lidar contra esse mundo decaído e olhar somente para a esperança que não se vê, como diz aqui, verso 24, na esperança de que Cristo seja manifestado, verso 24, é que fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Disse essa semana para os jovens, que muitas vezes a nossa esperança ela se esvai porque nós perdemos uma coisa, a fé. E a fé de fato é você acreditar nas coisas que não se veem, acreditar como se fosse que elas estão aí, pois nós não vemos ainda a manifestação plena de Cristo, mas vemos em parte o que Deus já fez em nós. Mas sabe qual tipo de fé que Deus quer que você tenha na sua vida diária? Sabe aquela fé que você teve, ou que você tem ao acreditar, quando eu te falo do Evangelho e da Palavra de Deus, ao eu dizer para você, você crê em Cristo Jesus, que Ele veio ao mundo, viveu como homem, foi crucificado, morreu, derramou seu sangue para pagar um preço pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim o pecado e a morte, para que por meio dele você tenha acesso direto a Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso e confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, você está salvo. Essa mesma fé de você acreditar numa coisa que eu acabei de dizer para você, porque você não viu aquilo, você só está ouvindo, essa mesma fé é que você precisa ter, que tudo isso que nos rodeia, todo esse sofrimento que nós estamos passando, em nada se compara com a glória vindoura. Já te falei que se você quer ver resquícios, pequenas coisinhas que Deus já está fazendo na nossa vida, olhe para a sua vida, olhe para pequenas transformações de caráter que o Senhor já fez em você por meio do seu Espírito Santo. Agora imagine isso sem o pecado, imagine isso sem uma terra decaída, imagine isso sem um espírito demoníaco, imagine isso sem um coração pecaminoso. Pois é, isso é a glória vindoura. E a essa esperança é que o apóstolo Paulo remete os romanos, dizendo: gente, vocês estão sofrendo com perseguição, vocês estão sofrendo com seus próprios pecados, vocês estão sofrendo mesmo com as lutas espirituais, vocês estão sofrendo com um imperador ateu e um homem que não acredita em Deus. E esse aí, pessoa que assiste, você está sofrendo com essa pandemia, você está sofrendo com a perda de pessoas que você ama,
Você está sofrendo porque você também não consegue lidar com seus pecados. Você está sofrendo também porque talvez as suas finanças elas não estão bem, porque a sua empresa talvez tenha que fechar ou já tenha fechado. Você está triste porque você está lidando com preocupações e momentos difíceis na sua vida. E sim, é para estar mesmo triste, mas não para se apegar a essa tristeza, sino para você se voltar a uma esperança que não é desse mundo. Pare de se apegar às coisas desse mundo e comece a olhar para o reino dos céus, para a glória que ainda será revelada um dia, e que é necessário que seja revelado já. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor para que Ele se manifeste logo, porque quer saber, um governo de homens não vai trazer salvação, um governo de seres humanos não vai trazer solução ao problema da humanidade, ao problema econômico, financeiro, problema de fome, problema de relacionamentos familiares. O único que pode trazer salvação, restauração plena para toda a terra é Cristo Jesus e a manifestação do seu reino. Se você acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, se apegue às primícias do Espírito Santo. Qual é a primícia do Espírito Santo? Primeiro, o perdão dos seus pecados. Segundo, a certeza da sua salvação. E terceiro, é a esperança de um reino que nunca será abalado. Eu gostaria que a gente lesse verso 25, diz: mas se esperamos aquilo que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Se temos fé que o reino do Senhor irá se manifestar e que só nele encontraremos plena alegria, plena paz, então ao olharmos para esses sofrimentos passageiros, a nossa vida encontrará em Cristo a plena paz. Eu não estou dizendo que você não irá sofrer. Eu não estou dizendo pare de sofrer. Eu estou dizendo que ainda continuando com o nosso sofrimento, você entenda que assim como uma mãe talvez sofre bastante para ter um filhinho, uma filhinha, mas logo depois que vem o filho, qual que é o resultado? A alegria de ter o filho no colo faz você se esquecer daqueles sofrimentos todos que você passou para que aquela criança esteja no seu colinho. Talvez tenhamos que passar por decepções, tenhamos que ter perdas nas nossas vidas. E isso acontece, eu já falei por quê, porque estamos num mundo decaído, cheio de espíritos de maldade e cheio de um coração carnal que busca ainda fazer o que agrada a si mesmo. Mas Deus, na sua graça, nos deu o Espírito Santo, que nos exorta, que nos encoraja, que nos dá alegria e esperança em meio a momentos complicados. Se esperamos naquilo que não vemos, esperemos então pacientemente e com fé. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, ao olharmos para tantas dificuldades e momentos difíceis nessa vida, nos deparamos com vários sofrimentos que de fato, Senhor, hoje é uma coisa, amanhã será outra, e outro ano será outra coisa, e outro ano será talvez pior. Mas graças a Deus que não paramos só no sofrimento, porque o Senhor, pela sua gloriosa graça, Senhor, nos dá ainda resquícios da sua bondade, ao colocar em nós a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos dá palavras de ânimo, de entender que essa vida não é todo, que ainda tem uma era por vir, onde Cristo Jesus irá se manifestar realmente como Rei soberano, Rei de justiça sobre essa terra, que tanto precisa de transformação. Pai, tira de nós toda falsa esperança, Senhor, de colocar a nossa fé em ídolos, como pode ser, Senhor, a política, algum tipo de pessoa, algum tipo de pensamento filosófico, ou mesmo o dinheiro, Pai, ou a fama, ou algum status social,
ou alguma posição, Senhor, que temos conseguido. Tira de nós, Senhor, qualquer tipo de falsa esperança. E permite, Senhor, que como filhos de Deus possamos enxergar somente em Ti aquele que é capaz de trazer verdadeira justiça e transformação a esse mundo decaído. Pai, o mundo geme por causa do sofrimento, ainda mais nessa pandemia, que veio para humilhar os homens, que veio para ensinar a nós que nós não temos o controle de nada. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, nós cristãos, com grande esperança, podemos confiar que o Senhor está controlando todas as coisas. E que o Senhor se mostra grande e nos dá alertas para que nós nos apeguemos muito mais às promessas das coisas eternas e não das coisas vãs desse mundo. Eu peço que o coração, Senhor, meu e de todos os meus irmãos, aqueles que estão vendo e ouvindo, possa se apegar cada dia mais, Senhor, às esperanças vivas de Cristo Jesus, de que o Teu reino de justiça irá se manifestar, esse novo céus e nova terra, onde habita a justiça, e não há mais o pecado, Pai, irá voltar um dia para trazer verdadeiro significado a toda a criação do Senhor. Pai, nesse processo, continua a transformar nosso coração e a nos fazer mais dependentes de Ti. Nos dá fé de acreditar nas coisas que não vemos, fé para construirmos relacionamentos plenos com o Senhor, que tenham significado verdadeiro. Senhor, essa é a minha oração. E peço, Pai, que o Senhor nos guarde durante essa semana. Continua cuidando e guardando, Senhor, os nossos irmãos que estão doentes. Nos lembramos, Senhor, do Alexandre, nos lembramos, Senhor, do pai do Samir, o Nadir, e a dona Alice. Pedimos, Senhor, também que a Tua mão esteja sobre toda a família, Senhor, tanto do Alexandre, cuida da Júlia, do Gabriel, da Maíra, cuida, Senhor, do Samir, da Bianca, das crianças também, Senhor, abençoa toda a família, Senhor, com Tua graça poderosa. Nos lembramos também das necessidades dos nossos irmãos e pedimos que o Senhor supra todas elas, Pai. Nos livra, Senhor, do homem mau, nos dá sempre, Senhor, uma noção clara de que precisamos ter piedade, direciona a nossa vida e nos estimula a cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe seu dia.